Bom que eu inventei de ler conto de terror e depois ir dormir sozinho numa casa assim, escura. Amei a ideia. Parabéns, Misândrica. Boa noite. Aqui quem fala é Misândrica, a sua educadrag patrimonial, palestrante, podcaster favorita, e esse é o Misandricast, porque é o podcast da Misândrica, que sou eu, @misandrismos no Instagram, com S, tá? Misandrismos com S. E hoje vamos começar aí mais um ciclo, né? Eu sou uma pessoa de ciclos, né? Eu não faço só um episódio solto. Eu vou fazendo ciclo que eu gosto de me comprometer com a audiência. Então, nosso ciclo de Halloween, que eu vou estar lendo, né? Sempre no gerúndio, vou estar lendo alguns contos de autores clássicos do terror. Então, vou testar esse formato aqui, lendo contos. Me falem depois se vocês estão gostando lá no meu Instagram, no post do episódio, ou enfim, me manda uma DM, me manda um e-mail no misandricast@gmail.com. E hoje a gente vai ler um conto do H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, que é de Providence, nos Estados Unidos, que ele nasceu no finalzinho aí do século XIX, em 1890. É, uma das obras mais famosas dele é O Caso de Charlie Dexter Ward e Nas Montanhas da Loucura, né? Um conto bem famoso dele também é aquele O Chamado de Cthulhu, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele mais tarde depois. O Howard, né, o H.P. Lovecraft, ele teve a vida marcada por muitos familiares que morreram, né, principalmente seu pai, que morreu em decorrência a uma doença neurológica ligada à sífilis, né, que para você que não sabe, aí até o século XIX as pessoas só morriam de sífilis e de tuberculose, tá? As pessoas só morriam disso e era uma doença aí, doenças bem famosas aí pela garotada, era moda realmente aí até o século XIX. E o H.P. Lovecraft, ele só fica famoso depois que ele morre, né? Apesar dele ter escrito vários livros, ele só faz sucesso quando ele morre em 1937. Uma coisa que quase nunca acontece, né, gente? Uma novidade aí no mundo da arte, que a pessoa fica famosa só depois que morre, né? Então, vamos aí fazer a leitura de hoje do conto O Festival. Vamos lá? Estão preparadas para morrerem de medo? Simbora. O Festival. Eu estava longe de casa e o encanto do mar do leste me envolvia. Na luz do crepúsculo, ouvi-o batendo sobre as rochas e sabia que ele estava logo depois do morro, onde os salgueiros retorciam-se contra o céu que clareava e as primeiras estrelas da noite. E por ter sido chamado por meus pais para a cidade velha mais adiante, segui em frente na neve rasa e recém-caída sobre a estrada que subia íngreme para onde Aldebaran bruxelava em meio às árvores, na direção da cidade que eu nunca vira, mas com que sonhara muitas vezes. Era o Yuletilde, que os homens chamam de Natal. Olha só, um pouco fora de época esse conto. Apesar de eles saberem em seus corações que se trata de uma celebração mais antiga que Belém e a Babilônia, e mais antiga que Mênfis e a humanidade. Era o Yuletide, e eu viera finalmente para a antiga cidade costeira onde meu povo vivera e seguira com o festival nos tempos antigos, quando este era proibido, e onde também haviam ordenado seus filhos a darem continuidade a ele, uma vez a cada século, de maneira que os segredos originais não fossem esquecidos. Meu povo era antigo e já era antigo mesmo quando essa terra fora colonizada 3 séculos atrás. E eles eram estranhos, pois tinham vindo como um povo moreno furtivo,
dos jardins opiáceos de ortigas do sul, e falavam outra língua antes de aprenderem a língua dos pescadores de olhos azuis. Olha, tá passada. E agora eles estavam dispersos e compartilhavam apenas dos rituais de mistérios que nenhum ser vivo poderia compreender. Eu era o único que voltava naquela noite para a velha cidade pesqueira em obediência à lenda, pois só os pobres e os solitários se lembravam dessas coisas. Passando o cimo do morro, vi Kingsport estendida e gelada no lusco-fusco do entardecer. Eu adoro essa palavra, lusco-fusco. A Kingsport nevada, com seus cataventos e campanários, cumieiras e chaminés, ancoradouros e pontes pequenas, salgueiros e cemitérios. Labirintos intermináveis de ruas íngremes, estreitas e tortuosas, e o vertiginoso ponto central encimado pela igreja e que o tempo não tivera coragem de tocar. Amontoado sem fim de casas coloniais apinhadas e espalhadas em todos os ângulos e níveis como os brinquedos bagunçados de uma criança. A antiguidade, pairando em altas cinzentas sobre cumeeiras e telhados à holandesa, embranquecidos pelo inverno. Clarabóias e janelas de vidraças pequenas, uma a uma, brilhando no anoitecer frio para se juntar a Órion e as estrelas arcaicas. E contra os ancoradouros que se dispunham, batia o mar, dissimulado e imemorável, de onde o povo viera nos tempos mais antigos. No ponto mais alto da estrada, ao seu lado, erguia-se um cume mais alto ainda, descampado e varrido pelo vento, e vi que era um local para sepultamentos, onde as lápides escuras despontavam diabolicamente na neve, como as unhas das mãos deteriorando de um corpo gigante. A estrada que não conservava meus passos era muito solitária, e algumas vezes pensei que ouvira um rangido horrível, distante, como o do estrado de uma forca ao vento. 4 irmãos meus tinham sido enforcados por bruxaria em 1692, mas eu não sabia exatamente aonde. À medida que a estrada descia em curva em direção ao mar, pus-me à escuta dos sons alegres de um vilarejo à noite, mas não os vi. Então pensei na época do ano e senti que esse povo puritano, antigo, poderia muito bem ter costumes natalinos estranhos a mim, cheio de rezas silenciosas junto das suas lareiras. Daí em diante, não tentei mais identificar sons aprazíveis ou de caminhantes, e segui em frente, passando pelas casas silenciosas das fazendas e os muros de pedras sombrios, onde rangiam os letreiros das lojas antigas e das tavernas costeiras na brisa salgada. Nas ruas desertas e sem pavimento, as aldravas grotescas das portas encimadas por colunas brilhavam sob a luz das janelas de vidraças, pequenas e encortinadas. Eu já vira mapas da cidade e sabia onde encontrar a casa do meu povo. Haviam dito que eu deveria ser reconhecido e bem-vindo, pois a lenda de um vilarejo tem uma vida longa. Então, apressei o passo pela rua Beck até a Circle Court, ó, o inglês da gata torando hoje, atravessando a neve fresca pela única via completamente pavimentada na cidade, até onde a Green Lane chega atrás do mercado. Os mapas velhos ainda eram bons, e não tive problemas, apesar de que na Arkham devem ter mentido quando disseram que os bondes chegavam a esse lugar, tendo em vista que não vi nenhum cabo acima. A neve teria escondido os trilhos de qualquer forma. Fiquei satisfeito que escolhera caminhar, pois o vilarejo branco fora um belo quadro visto do morro, e agora eu estava ansioso para bater na porta do meu povo.
a sétima casa do lado esquerdo na Green Lane, com seu telhado antigo pontiagudo e o segundo andar que se projetava sob a rua, tudo construído antes de 1650. Haviam luzes dentro da casa quando cheguei, e vi das janelas com vidraças em forma de diamante, olha que chique, que ela deve ter sido mantida bem próxima do seu estado antigo. O andar de cima pairava sobre a rua estreita, com um capim crescido e quase se encontrava com a casa do outro lado, de maneira que eu estava quase num túnel, com a soleira de pedra baixa da porta totalmente livre da neve. Não havia uma calçada, mas muitas casas tinham portas tão altas que era preciso subir 2 lances de degraus, com corrimões de ferro, para se chegar nelas. Era uma cena esquisita, e já que eu era estranho à Nova Inglaterra, nunca vira nada parecido antes. Apesar de me agradar, eu a teria apreciado mais se visse pegadas na neve, pessoas nas ruas, e se algumas janelas estivessem sem as cortinas fechadas. Quando bati na aldrava antiga de ferro, estava com um pouco de medo. Algum temor crescia em mim. Talvez devido à singularidade da minha herança e à desolação da noite, assim como o silêncio estranho daquela cidade velha e de costumes curiosos. E quando responderam à minha batida, fui tomado de pavor, pois não ouvira nenhum passo antes de a porta abrir rangendo. Mas o medo não durou muito, já que o velho de roupão e chinelos na porta tinha um rosto afável que me tranquilizou, e fazendo sinais de que era mudo, olhe que inclusiva, escreveu um bem-vindo graciosamente antiquado com a tabuleta de cera e o estilete que carregava. Não ensinava libras, né, nesse vilarejo. Ele me indicou uma sala baixa, com caibros sólidos expostos, iluminada por velas e por uma mobília escura, reservada e esparsa do século XVII. O passado era bastante vivo ali, pois não lhe faltava nenhum atributo nesse sentido. Havia uma lareira grande e uma roda de fiar em que uma senhora idosa curvada, vestindo um roupão solto com um chapéu de abas baixas, fiava sentada, de costas para mim, e em silêncio, apesar da temporada de festas. Ai, gente velha me dá um pouco de medo. Uma umidade indefinida parecia envolver o lugar, e me surpreendi que nenhum fogo estivesse crepitando. Um banco de madeira de espaldar alto ficava de frente para uma série de janelas encortinadas à esquerda, e parecia estar ocupado, embora não tivesse certeza. Não gostei de tudo que via e senti mais uma vez o medo anterior. E esse medo tornou-se mais forte devido ao que antes o mitigara, pois quanto mais olhava para o rosto afável do velho, mais a sua própria brandura me aterrorizava. Os olhos nunca se mexiam e a pele era parecida demais com cera. Finalmente, eu não tinha certeza que fosse o mesmo um rosto, mas sim uma máscara, diabolicamente ardilosa. Mas as mãos débeis, curiosamente enluvadas, escreveram suavemente na tabuleta, dizendo que eu deveria esperar um tempo antes de ser levado para o local do festival. Apontando para uma mesa com uma cadeira e uma pilha de livros, o velho deixou o quarto, e quando sentei para ler, vi que os livros eram antigos e mofados, e que eles incluíam o extravagante Marvels of Science, o terrível Saducimus Triumphatus, publicado em 1681, o chocante Daemonolatreia, impressa em 1595, e pior de tudo, o indecente Necronomicon, na tradução latina proibida. Um livro a respeito do qual eu ouvira coisas assombrosas sendo sussurradas. Ninguém falou comigo, mas eu podia ouvir
o ranger dos letreiros no vento da rua e o zunido da roda enquanto a velha de chapéu continuava tecendo em silêncio. Achei a sala, os livros e as pessoas bastante mórbidas e inquietantes, mas já que fora a tradição antiga dos meus pais que me chamara para esses festejos estranhos, decidi esperar por coisas incomuns. Então tentei ler e fui logo apaixonadamente absorvido por algo que encontrei no amaldiçoado Necronomicon. Olha a merda acontecendo já, né? Um pensamento e uma lenda abominável demais para a sanidade ou a consciência, mas não gostei quando imaginei ter ouvido uma das janelas que ficava de frente para o banco de espaldar alto ser fechada, como se antes tivesse sido furtivamente aberta. Isso parece ter seguido um zunido que não viera da roda de fiar da velha. Mas não foi nada demais, pois ela seguiu trabalhando com afinco e o relógio antigo continuou batendo. Após esse incidente, deixei de pensar nas pessoas do banco de espaldar alto e passei a ler atentamente e horrorizado quando o velho voltou, calçando botas e vestindo um traje antigo folgado, e sentou naquele mesmo banco, de maneira que não podia vê-lo. Era certamente uma espera nervosa, e o livro blasfemo nas minhas mãos dobrara esse sentimento. O cara quer ver um negócio que chama Necronômico e não quer ter medo. Quando soaram as 11 horas, no entanto, o velho levantou-se, caminhou furtivamente até um baú sólido entalhado num canto e tirou 2 mantos com gorros, um dos quais vestiu e o outro colocou em torno da velha, que estava parando com a sua fiação monótona. Então, os dois dirigiram-se à porta da rua, com a mulher arrastando-se claudicante, e o velho, após pegar o próprio livro que eu estava lendo, me chamou gesticulando enquanto puxava o gorro sobre aquele rosto, ou máscara, imóvel. Saímos para as ruas tortuosas e sem lua daquela cidade incrivelmente antiga, enquanto as luzes nas janelas, encortinadas, desapareciam uma a uma. E Sirius observava de soslaio a multidão de figuras encapuzadas e com mantos que vertiam silenciosamente de cada porta e formava procissões incríveis, subindo esta e aquela rua, os telhados pontiagudos e as janelas com vidraças em forma de diamante, abrindo caminho em meias ruelas íngremes onde as casas decadentes sobrepunham-se e caíam-se aos pedaços, deslocando-se furtivamente por pátios abertos e adros onde as lanternas balançavam, formando pleiades fantasmagóricas e desordenadas. Cercado por essas procissões caladas, segui meus guias mudos, levando cotoveladas que pareciam sobrenaturalmente suaves, e sendo pressionado por peitos e estômagos que pareciam anormalmente flácidos, mas sem nunca ver um rosto ou ouvir uma palavra. As colunas sinistras deslizavam cada vez mais para cima, e vi que todos os viajantes convergiam à medida que desembocavam próximos a uma espécie de ponto de encontro das vielas, desconexas no topo da colina central da cidade, onde uma grande igreja branca se posicionava no alto. Eu a vira do cimo da estrada quando olhei para Kingsport no anoitecer, e ela me dera um calafrio, pois Aldebaran parecia equilibrar-se, por um momento, sobre a agulha espiritual do campanário. Havia um espaço aberto em torno da igreja, em parte um adro com terrões fantasmagóricos e em outra uma praça meio calçada quase sem a neve que fora varrida pelo vento. Ficava no mesmo nível das casas antigas e insalubres, com seus telhados pontiagudos e cumeeiras que se projetavam sobre a rua. Os fogos causados pelo metano, lançado ao ar, dançavam sobre as tumbas, revelando panoramas horripilantes,
apesar de estranhamente não fazerem sombra alguma. Passando o adro onde não haviam casas, eu podia ver além do cume da colina e observar o bruxulear das estrelas sobre o porto, apesar de não ser possível ver a cidade no escuro. De vez em quando, uma lanterna balançava horripilante pelas vielas que serpenteavam a caminho do aglomerado de pessoas que deslizava agora, sem dizer uma palavra para dentro da igreja. Esperei que a turba tivesse vertido para dentro do vão escuro da porta, e até que todas as pessoas que se comprimiam as tivesse seguido. O velho puxava a minha manga, mas eu estava determinado a ser o último. Cruzando a soleira para o templo apinhado e de uma escuridão desconhecida, voltei-me uma vez para olhar para o mundo lá fora, enquanto a fosforescência do adro lançava um brilho doentio sobre o calçamento no topo da colina. E quando fiz isso, senti um calafrio, pois, apesar de o vento não ter deixado muita neve, alguns trechos seguiam com neve no caminho próximo à porta, e naquele olhar fugaz, tive a impressão de que esses trechos não traziam marca alguma dos pés que tinham passado por ali, nem mesmo dos meus. Vamos lá, galera, que agora ele entrou na igreja, o negócio vai começar a ficar pesado. A iluminação na igreja era escassa, a despeito de todas as lanternas que tinham entrado nela, pois a maioria das pessoas já havia desaparecido. Elas tinham se deslocado pelo corredor lateral entre os bancos altos até o alçapão das câmaras mortuárias, que se escancarou repulsivamente um pouco antes do púlpito, e agora se contorciam para dentro, sem fazer barulho. Desci emudecido pelos degraus gastos, seguindo-as para a cripta escura e sufocante. O fim daquela fila sinuosa de marchadores noturnos parecia bastante horrenda, e quando os vi, insinuando-se sorrateiramente para dentro de uma tumba venerável, eles pareceram mais horríveis ainda. Então, observei que o chão da tumba tinha uma abertura para baixo, através da qual a procissão esgueirava-se, e no momento seguinte, descíamos todos uma escada de pedra agourenta, talhada grosseiramente numa espiral estreita, úmida e com um cheiro forte e peculiar. Ela parecia seguir numa curva infinita para as entranhas da colina, passando por muros monótonos de blocos de pedra que gotejavam e com uma argamassa que se soltava. Era uma descida silenciosa, chocante, e observei após o intervalo terrível que os muros e os degraus estavam mudando a sua constituição, como se talhados da rocha sólida. O que mais me perturbava era que a miríade de passos não fazia nenhum barulho, tampouco causava eco. Após uma eternidade descendo, vi alguns corredores laterais ou refúgios que vinham de recantos desconhecidos de escuridão para esse poço de mistérios da noite. Logo eles tornaram-se excessivamente numerosos, como catacumbas hereges de uma ameaça inominável, e o seu odor cáustico de decomposição tornou-se bastante insuportável. Eu sabia que certamente tínhamos passado pela montanha, embaixo do solo da própria Kingsport, e me arrepiei que uma cidade fosse tão envelhecida e carcomida por esse mal subterrâneo. Então vi o bruxulear lúgubre de uma luz pálida e ouvi o barulho sinistro de águas sombrias. Mais uma vez me arrepiei. Ui, tá toda arrepiada ela. Pois não estava apreciando o que a noite me proporcionara até então. Ah, não me diga. Me pareceu super confortável. E desejei amargamente que nenhum antepassado tivesse me chamado para esse rito primitivo. Quando os degraus e o corredor ficaram mais largos, ouvi outro som, a zombaria fina e queixosa de uma flauta débil, e subitamente se estendeu diante de mim a vista infinita de um mundo interior. Uma coisa vasta, repleta de fungos,
iluminada pela coluna de uma chama que jorrava verde e doentia, banhava por um rio oleoso largo que fluía de abismos terríveis e desconhecidos, para se juntar aos golfos mais escuros do oceano imemoriável. Agora que começa as alucinações, gente. Bateu o cogumelo. Tonto e sem ar, olhei para aquele érebo profanado de cogumelos titânicos, fogo leproso e água viscosa, e vi a procissão de pessoas com seus mantos formando um semicírculo em torno de pilar chamejante. Era o rito de Yule, mais antigo que o homem e destinado a sobrevivê-lo. O rito primitivo do solstício e da promessa da primavera depois das neves. O rito do fogo e do verde eterno, da luz e da música. E na caverna infernal vi o rito ser realizado, o pilar doentio de chama ser adorado e os punhados arrancados da vegetação viscosa que reluzia verde no clarão, clorosos serem jogados na água. Eu vi isso e percebi também um ser disforme, acocorado longe da luz, tocando a flauta repulsivamente. Enquanto ele tocava, pensei ter ouvido uma agitação mefítica, abafado na escuridão fétida, onde não era possível distinguir nada. Mas o que mais me assustava era a coluna flamejante, jorrando vulcanicamente de profundezas insondáveis e inconcebíveis, sem projetar sombra alguma, como deveria uma chama normal, e cobrindo a pedra nitrosa com um tom verde venenoso e nojento, pois em toda aquela combustão fervilhando não havia calor, mas apenas a viscosidade da morte e da decomposição. O homem que me trouxera avançou contorcendo-se nesse instante até um ponto diretamente ao lado da chama abominável, fazendo gestos cerimoniais decididos para o semicírculo que o encarava. Então, seguiram-se alguns momentos do ritual em que eles se prostraram em reverências, especialmente quando o velho segurou acima da cabeça aquele odioso Necronomicon que trouxera com ele. Participei de todas as reverências. Ai que maluco, gente. Pois tinha sido convocado para aquele festival pelos meus antepassados. A prova de que família só serve para trazer essas merda para nossa vida, né? Em seguida, ele fez um sinal para o flautista meio escondido na escuridão, que mudou seu tom débil para algo um pouco mais alto e com outro timbre, precipitando dessa forma um horror impensável e inesperado. Nossa, eu estou todo arrepiado. Diante da cena, quase afundei na terra cheia de líquens, petrificado por um pavor que não era deste mundo, ou de mundo algum, mas apenas dos espaços irracionais entre as estrelas. Então, uma horda de seres híbridos com asas, dóceis e treinados, saiu da escuridão inimaginável além do clarão, gangrenoso da chama fria, vinda das léguas infernais através das quais aquele rio oleoso corria misteriosamente, ignorado e desconhecido. Era algo que a visão ou o cérebro sãos não poderiam compreender e nem lembrar inteiramente. Não era realmente corvos, nem toupeiras, nem urubus, nem formigas, nem vampiros, nem seres humanos putrefatos, mas algo que não consigo e não devo me lembrar. Eles moviam-se desajeitados com seus pés natatórios e suas asas membranosas, e quando se aproximavam do aglomerado de celebrantes, as figuras com seus mantos os pegaram e montaram, e saíram um à beira daquele rio escuro, para dentro de poços e galerias de terror, onde fontes venenosas alimentavam cachoeiras medonhas e ocultas. A velha da roda de fiar partiu com os outros, e o velho permaneceu apenas porque me recusei a pegar um animal e montá-lo como o resto quando ele gesticulou para fazê-lo. Eu não sei se é uma boa ideia, você já tá no inferno, abraça o capeta, né? Mas vamos lá.
Ao me levar vacilante, vi que o flautista informe havia saído do meu campo de visão, mas que dois animais esperavam pacientemente. Quando hesitei, o velho puxou a tabuleta e o estilete e escreveu que ele era o verdadeiro representante dos meus pais, fundadores do culto ao Yule neste lugar antigo, e que tinham ordens para que eu voltasse, pois mistérios mais secretos ainda seriam desvendados. Ele escreveu isso com uma caligrafia muito antiga, e quando ainda hesitei, tirou do manto folgado um anel com um sinete e um relógio, ambos com o brasão da minha família, para provar que ele era quem dizia ser. Mas era uma prova abominável, pois eu tinha conhecimento, por meio de documentos antigos, que aquele relógio fora enterrado com o pai do meu tataravô em 1698. Logo em seguida, o velho puxou o capuz e apontou para a semelhança familiar no seu rosto, mas eu apenas estremeci, pois tinha certeza que o rosto era meramente uma máscara diabólica. Os animais desajeitados agora se coçavam ansiosos contra os líquens, e reparei que o próprio velho estava quase tão ansioso quanto eles, quando um dos seres começou a se afastar, gingando como um pato. Ele se voltou rapidamente para impedi-lo, de maneira que a brusquidão de seu movimento deslocou a máscara de cera do que deveria ser sua cabeça. Ai! E então, já que a posição desse pesadelo barrava a minha passagem para a escada de pedra de onde tínhamos vindo, eu me joguei no rio subterrâneo oleoso que borbulhava na direção das grutas do mar, naquele caldo pútrido dos horrores interiores da terra, antes que a fúria dos meus gritos pudesse atrair para mim todas as legiões de ossuários que aqueles abismos de pragas poderiam esconder. No hospital, me disseram que eu fora encontrado meio congelado no porto de Kingsport ao amanhecer, agarrado a um mastro à deriva que o acaso mandara para salvar-me. Falaram que eu tomara a bifurcação errada na estrada da colina na noite anterior e caíra no penhasco em Origin Point, algo que deduziram das impressões encontradas na neve. Não havia nada que eu pudesse dizer, pois estava tudo errado. Estava tudo errado com as janelas largas, que mostravam um mar de telhados, dos quais apenas 1 em 5, mais ou menos, era antigo, e com o som dos bondes e dos motores das ruas abaixo. Eles insistiram que isso era Kingsport, e não pude negá-lo. Quando entrei em delírio ao ficar sabendo que o hospital ficava próximo do velho adro na colina central, enviaram-me para o hospital St. Mary em Arkham, onde eu poderia ser mais bem cuidado. Gostei de lá, pois os médicos tinham uma cabeça aberta e até me ajudaram, com sua influência, a conseguir uma cópia cuidadosamente guardada do abominável Necronomicon, na biblioteca da Universidade de Miskatonic. Eles disseram alguma coisa sobre psicose, e concordei que era melhor livrar a minha mente de qualquer obsessões que me atormentassem. Então li aquele capítulo revoltante e estremeci duplamente, pois ele de fato não era uma novidade para mim. Era melhor esquecê-lo, mas eu o vira antes e também onde ele ocorrera. Dissessem as pegadas o que quisessem. Não há ninguém, nas horas despertas, que possa me lembrar disso, mas meus sonhos são repletos de horror, devido a algumas frases que não tenho coragem de citar. Só consigo citar um parágrafo, traduzido a partir de um latim vulgar, complicado. As cavernas inferiores, escreveu o árabe louco, não são para os olhos que veem e podem compreender, pois seus prodígios são estranhos e terríveis. Maldito o chão onde pensamentos mortos vivem de novo, e em corpos grotescos, e diabólica a mente que não é segura por uma cabeça. Sabiamente disse Ibn Shabkabah que feliz é a tumba onde não jaz um mago, e feliz a cidade à noite cujos magos são todos cinzas. Pois é um velho rumor que a alma comprada pelo demônio
não surge do barro sepulcral, mas cresce e instrui o próprio verme que o devora. Até que da composição nasce uma vida horrenda, e os comedores de carniça embotados da terra se fortalecem com astúcia, crescendo assustadoramente como flagelos, e nela causando dor. Grandes buracos são cavados em segredo, onde os poros da terra deveriam ser suficientes, e seres que deveriam rastejar aprenderam a caminhar. Ui, gente, vocês estão passada com os bichos voando. É uma loucura, né? Esse conto aí que chama O Festival, do HP Lovecraft, né? Para relembrar vocês. Eu li faz um pouco de tempo. Eu comprei esse livro, né? Para vocês que não sabem, eu tô com um livrinho aqui na mão, que é da LM, LIPM Pocket. É o texto integral, que é aqueles livrinhos pequenininhos, né, que tem alguns contos do HP Lovecraft, que chama Tumba e Outras Histórias. E realmente, assim, se você for parar para analisar, de fato, essas histórias de terror antigas, elas não são muito exatamente, nossa, geniais e tal. Mas é o jeito como Lovecraft escreve que era muito diferente para época e é o que te prende, né? Você de fato fica arrepiado de ler as coisas e te traz uma imagem mental muito forte. E isso causa um pavor nas pessoas. Eu gosto muito. O Lovecraft, não sei se vocês sabem, mas é aquele escritor do chamado do Cthulhu, né? Que é tipo um polvo, deus antigo, né? Que é muito usado aí em filme de pirata, filme de mitologia, que é esse polvo gigante que aparece eventualmente, é desse autor, o Lovecraft. E acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado deste episódio de Halloween, desse primeiro episódio, né? Vamos ver se eu consigo aí lançar mais uns dois ou três até o Halloween. E eu sou Misândrica, a sua educadrag patrimonial, palestrante, podcaster favorita. E esse é o Misandricast. Se você quiser mandar o seu conto, a sua dúvida, o seu caos, o seu questionamento aqui para o Misandricast, é só me mandar um e-mail para misandricast@gmail.com e quem sabe você aí não consegue participar desse nosso date, né, mais ativamente. Para quem está me ouvindo pelo Spotify, em alguns episódios eu estou deixando uma caixinha de perguntas, né? Que dá para vocês responderem pelo aplicativo do celular. Não sei se pelo computador dá para responder, mas de vez em quando eu deixo uma perguntinha lá que vocês podem responder. Então, deem uma olhada. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Esse episódio que foi extenso dessa vez, né? Então não vou nem falar meu bordão, porque afinal de contas foi um episódio extenso, denso, apavorante. Obrigado a você que chegou até aqui. E a gente se vê ainda essa semana para mais um Halloween do Misandricast com contos de terror de autores clássicos. Muito obrigada, boa noite e terríveis sonhos para você.